Olá, gente, bom dia. Então, vamos falar um pouquinho sobre a psicologia hospitalar. Eu, Zaira, a Juliana Ribeiro e a Nayara. Falando um pouco, da psicologia hospitalar, que teve o marco lá após a Segunda Guerra Mundial, o contato do psicólogo com a medicina limitavam suas funções diagnósticas, sendo que iniciaram os caminhamentos feitos por pediatras, obstetras e endocrinologistas. Porém, ainda com o objetivo apenas de psicodiagnosticar aquela pessoa que ali estava, na condição de estar doente, tendo uma visão limitada, enxergando apenas a parte em que se encontrava um desequilíbrio. E em meados do século passado, o papel do psicólogo era estreitamente clínico. E quando se ampliaram as suas funções não somente diagnóstica, aumentaram os contatos entre médicos e psicólogos. E dessa forma, o psicólogo passou a fazer parte da equipe hospitalar. E aos poucos vem ultrapassando suas resistências na formação hospitalar e impondo seu trabalho dentro dos hospitais, somando seus esforços junto às equipes no sentido da promoção da saúde desse indivíduo. E falando um pouco, sobre a psicologia hospitalar atualmente no nosso estado do Piauí, a gente trouxe um relato de uma psicóloga que atualmente ela está atuando no único hospital psiquiátrico que temos aqui no Piauí, na qual o mesmo já recebeu demandas tanto do Meduna como do Aurelino de Abreu. A gente conversou com ela um pouco para saber sobre a história do hospital e como tem sido o seu trabalho lá dentro, do hospital. E já adiantando um pouco aqui para vocês, ele é um hospital em que ele atende, como eu já falei, como ele é o único hospital, ele tem uma demanda também um pouco limitada, mas ele atende mais de 20 planos de saúde que podem ter acesso ao tratamento nesse hospital. Ele é um hospital que tem 24 anos de fundação, se iniciou no Ceará e atualmente se expandiu e está aqui no nosso estado do Piauí e também no estado do Maranhão. É dividido em setores feminino e masculino, tanto os que têm dependência química e tanto também como os que têm doenças mentais. Lá, o período de internação depende de cada tratamento, de cada paciente. Tem período de internação que o paciente demora de 4 a 6 meses. Isso vai variar muito da demanda que aquele paciente chega. E ela falou pra gente que eles passam por todo um acolhimento desde o início, Não é direto, vai logo para consulta com o psiquiatra, com o psicólogo, não. Primeiramente, a família é acolhida, para saber se realmente quer fazer aquele tratamento, o que levar a família a procurar aquele tratamento. E só depois de toda essa triagem do acolhimento é que vai se começar os procedimentos para a internação desse indivíduo. E a gente vai trazer aqui um pouquinho da fala dela para ela dizer como tem sido a sua experiência dentro do hospital psiquiátrico. Aqui com a psicóloga Andresa Lima e ela vai falar um pouco pra gente da atuação do psicólogo hospitalar e vai nos citar 2 exemplos de como ela faz essa intervenção aqui no hospital. Andresa, boa tarde, se apresente aí pra nós. Boa tarde. Gente, como a Zaira falou, me chamo Andresa, Eu sou psicóloga e gestora aqui no hospital. Um pouco também como é a rotina, o seu dia a dia. Pronto. Enquanto psicóloga, e os nossos psicólogos daqui, a nossa equipe de psicologia, a gente na dependência química, a gente atua de que maneira, como eu falei. O dependente químico, ele quando vai de encontro com a compulsão, o vício das drogas, ele tem comportamentos muito vitimistas, sabe? Ele, principalmente com a família, com ele, sabe? Então, o psicólogo com o paciente dependente químico, ele precisa atuar de forma mais direta, Então, ele precisa estar confrontando, ele tem como marcar e deixar que aquele paciente, ele vai dissolver aquele discurso, Então, a atuação do psicólogo hospitalar aqui, Que às vezes fala assim, como é que é essa atuação do psicólogo hospitalar? E acham que é só como hospital geral, E nos leitos e tudo, e não é. No hospital psiquiátrico, a gente atua de forma individual, de atendimento, como eu tô falando, E de forma de grupo terapêutico.
Como? Fazendo as atuações grupais, as intervenções em relação a temas, família, saúde, alguma campanha do mês, né? Então a gente vai tratar demandas também grupais que vai apresentar no cunho individual e com a família, né? A gente, como profissional da psicologia com a família, é uma das demandas que a gente percebe, sabe, Zaira, bem difíceis. Porque a família é tão codependente, que a gente trata e ensina a família como deve agir. E quando a gente entrega esse paciente de alta, se a família não se tratar, adoece de novo. O contexto de casa faz com que tudo que a gente trabalhou seja desfeito, né? Então, a gente atua dessas 3 maneiras, é uma tríade, né? Paciente com atendimento individual, paciente com grupo, né? E com família, né? Então, a gente, enquanto equipe, porque não vai ser só o psicólogo, é o psicólogo, o médico, é o conselheiro de dependência química, são os terapeutas ocupacionais, educador físico, toda essa equipe multi que a gente tem. O psicólogo hospitalar na paciente em surto, um paciente em crise psicótica, a gente não vai de forma nenhuma confrontar, a gente vai secretariar, né? O que é secretariar, Andresa? Eu vou escutar esse discurso desse sujeito e entrar no delírio dele, né? Então eu jamais posso chegar e vou dizer assim, olha, Zaira, você não está vendo isso, você não está ouvindo isso. Por quê? Porque eu posso criar a condição do surto, agravar aquele surto, né? Então, não, eu primeiro tenho que entrar, me permitir a saber que delírio é esse, né? É uma psicoeducação em relação à medicação, né? Eu tenho que ele saber, né, qual o transtorno, a bipolaridade, entender o que é essa bipolaridade, né, se dar conta de, a medicação é necessária, doutora? Como que eu vou fazer essa medicação? Doutora, me ensine quando eu for ter uma crise, como é que eu vou me dar conta? Isso tudo na parte do psicólogo, né, na parte da psiquiatria. Eu estou secretariando. Olha, Zay, é assim... quando você estiver sentindo isso, é como se você estivesse quase próximo da sua crise. Peça ajuda, vá no CAPS, né? Que aí normalmente é a nossa outra rede de apoio que a gente encaminha, né? Para os pacientes continuarem no CAPS e tudo. É dessa maneira, então é diferente. Na dependência química, eu vou agir mais prontidão, mais vai e volta. Na psiquiatria, não. É secretariando, é vendo, né? É trazendo para a família também, que é muito adoecida, que esse transtorno ele pode ser, infelizmente, rotativo. Como que rotativo? Ele vai estabilizar, mas ele vai surtar de novo, sabe? Então, a família vai ter que aprender a vivenciar essa situação. Entendi. Infelizmente. Nós já estamos com